Olá, galerinha! Galerinha de cowboy, galerinha do au-au, galerinha do trabalho. Bem, sobre os dias que nós vivemos, né? É tantos amigos, irmãos em Cristo, família, tanta gente linda e abençoada como é você e sua família. É uma alegria poder estar com você, né? Uma vez por semana, às quartas-feiras, com 10 minutinhos de Bíblia. E hoje o assunto é nosso Natal. Eu falo assim, nosso Natal, se referindo ao meu Natal, as pessoas que estão próximas de mim, né, que convivem comigo, família. Então, o nosso Natal, que eu espero que seja também o seu Natal, tá bom? Querido, querida, você menino, menina, moço, moça, espero que este Natal, que o Natal, o meu Natal, o nosso Natal seja realmente o nosso Natal. É exatamente isso. Bem, essa é a reflexão hoje e eu quero aqui compartilhar com você algumas coisas importantes aqui, né, sobre este dia memorável. Aliás, hoje é dia 24, amanhã é dia 25, né? Celebramos aí, simbolicamente, o nascimento do Senhor Jesus Cristo pelo nosso calendário. Então, veja só, durante o século 8, ou seja, 800 anos antes de Cristo, Jesus Cristo, Deus disse, o próprio Pai, o Senhor Deus, ele disse ao profeta Miqueias, e ele escreveu a profecia no século 7, ou seja, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, que legal, né? O que ele disse? Ele disse, em Belém, na Judéia, nascerá Jesus, aquele que é desde a eternidade. Olha isso, ele vai nascer, só que ele é eterno, né? Ele ia se fazer carne, ele ia nascer de Maria, de um ventre de uma mulher, para estar entre nós como homem, como ser humano. Ele, sendo Deus, tendo a natureza divina, se fez carne, né, para estar entre nós, estabelecendo, trazendo o reino de Deus. E diz o texto, ele reinará em Israel. Miqueias capítulo 5, a partir do versículo 1, tem ali esse histórico que é tão maravilhoso. Vocês vejam só, 800 anos antes de Jesus nascer, Deus revelou ao profeta Miqueias, que profetizou 700 anos antes de Jesus. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. 10 minutos de Bíblia, glória a Deus por isso. Então, em Lucas capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, o Novo Testamento. Está escrito a promessa que se cumpriu da boca de Miqueias, o profeta. Vamos ver lá o que está escrito lá? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha que coisa linda! Cumpriu a promessa de milhares de anos atrás, não é? Que o Senhor havia dito a Miqueias, né? E ele então profetizou, e logo depois de 700 anos, Jesus nasce realmente aonde o profeta havia profetizado que Jesus nasceria, porque o Pai, porque o Deus eterno assim havia dito. Está escrito na Bíblia, e a Bíblia não precisou ser atualizada, porque a palavra de Deus ela já é atualizada eternamente, né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia também é a mesma ontem, hoje e eternamente, não precisa de atualização, porque o que faz renovar a palavra de Deus é o Espírito Santo em nós. Então isso é tremendo, a Escritura, a palavra de Deus. Por isso que eu amo a Bíblia, por isso que eu amo a Escritura, por isso que eu amo a Deus, por isso que eu amo Jesus, porque eles me amaram primeiro, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e porque ele deixou para nós uma bússola, uma direção, uma palavra, um manual, olha, tremendo, maravilhoso, que não deixa dúvida nenhuma, muito pelo contrário, nos enche de esperança, uma palavra que é verdadeira, uma palavra que é fiel, e nós podemos confiar na palavra de Deus, podemos confiar no caráter de Deus. Escute isto. Jesus Cristo, ele é a nossa vitória. Declare isso. Jesus Cristo é a nossa vitória. Ele venceu o pecado na cruz. Jesus, ele venceu o pecado na cruz. O pecado que nos condenava. O pecado que continua condenando e matando muita gente que não se achega a Deus, que não valida a obra de Jesus na cruz na vida dela. Porque Jesus já venceu o pecado.
o pecado que nos condenava. Ele venceu também a morte no sepulcro. Jesus foi sepultado, mas ele ressuscitou, porque ele é mais forte do que a morte. Então, Jesus venceu a morte, ele venceu a morte que nos deu vida eterna. Hoje nós não estamos mais fadados ao lago de fogo, ao inferno. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Jesus ele venceu a morte, ele é mais forte que a morte. Ainda que a morte física chegue a nós, como chega para todos, um dia a palavra de Deus diz que ressuscitaremos para viver a eternidade com ele. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É promessa da palavra de Deus. E as promessas da palavra de Deus se cumprem. E as promessas da palavra de Deus é para as pessoas que creem. Quem não crê já está condenado. Quem não crê não se pode fazer nada. Então promessa é para quem crê. Promessa é para quem valida. Promessas de Deus é para quem se aproxima de Deus e procura viver a vontade e a palavra de Deus em obediência, em reverência e temor ao Deus eterno e todo-poderoso e a sua santa e bendita palavra. Então, Jesus Cristo, ele é a razão do nosso viver, né? Porque ele é a nossa vida, porque ele é a nossa esperança. Ele é a razão do meu e do seu viver, porque Jesus é a nossa vida. Ele disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a vida, e se ele é a vida, e se ele nos dá vida, então ele também nos enche de esperança para um novo tempo, ainda aqui, neste planeta, né? Mas também, o mais importante, na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, é promessa da palavra de Deus, é promessa do Senhor para mim, para você que já é cristão há muitos anos, para você que está se convertendo agora, para você que está chegando, para você que vai chegar, para você que é espírita, católico, não importa a tua religião, se você abrir o seu coração, tiver o seu coração aberto para Deus, reconhecer Jesus, confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, e confessar significa viver, significa praticar, significa obedecer, significa caminhar com Jesus, significa que as nossas obras precisam se parecer com a obra do Pai, porque os filhos têm que se parecer com o seu pai. É muito fácil a gente saber de quem nós somos filhos. É só olhar o que nós estamos praticando, as obras que nós estamos desenvolvendo, como é que nós estamos vivendo. É aí que vai revelar quem é o nosso pai. Querido, querida. Então, Jesus é aquele que veio reconciliar. Jesus é aquele que nasceu numa manjedoura pobre, se fez pobre, se humilhou, para que eu e você fôssemos ricos. Porque ele é dono do ouro e da prata. Mas ele se esvaziou de todo o ouro e de toda a prata, da sua glória, e veio estar entre nós, e nasceu numa manjedoura, num lugar simples e humilde, fétido, e ele se humilhou, se fez pobre, para que eu e você sejamos ricos pela graça, pelo amor que ele derramou por nós, na cruz do Calvário, no sepulcro, morrendo e ressuscitando a nossa morte, para que nós tenhamos vida e vida plena. Eu quero contar uma historinha para você, bem rapidinho, para a gente terminar esses 10 minutinhos. Uma mãe e uma filha nos Estados Unidos, uma filhinha de 4 aninhos, estavam montando o presépio, né, de Natal em casa, todo mundo faz, monta seu presépio, suas luzezinhas, né, e estava ali montando, e a mãe montou tudo e a criança observou. Mamãe, cadê o menino Jesus? Porque ela não colocou o bebezinho na manjedoura. A mamãe falou assim, filha, quando chegar o Natal, de manhã, quando Jesus nascer, o bebê vai estar lá. E a menina ficou curiosa, ficou indagando a mãe, pegou até uma bonequinha e colocou lá, na manjedoura, uma menininha, uma bonequinha de menina, né? E ficou ali, coisa e tal. E quando foi na manhã de Natal, a menina levantou, a primeira coisa que ela foi olhar na manjedoura. Chegou lá, a bonequinha dela não estava. E estava o menino Jesus, um bebezinho, um bonequinho, representando Jesus. A menina ficou numa alegria tão grande, mas ela ficou numa alegria tão grande, ela saiu gritando dentro da casa, acordando quem já estava dormindo. E naquela alegria, Jesus nasceu! Família, vem ver! Uma criança de 4 anos, imagina isso, que cena maravilhosa. A boquinha de uma criança, a falinha de uma criança, o sorriso de uma criança, e ela rindo, Jesus nasceu na casa, correndo, acordando um, acordando o outro, e levando para a manjedoura, para mostrar que Jesus havia nascido, uma alegria radiante, não era uma alegria simples, era um regozijo, Querido, querida, permita Jesus nascer no seu coração, permita Jesus nascer na sua casa, permita Jesus nascer na sua família. Abra seu coração, abra sua vida, abra sua mente para Jesus, o seu entendimento para Jesus, sabe? Porque
Tudo que nós temos na vida é Jesus, Ele é a nossa vida, Ele é a razão do nosso viver, do nosso respirar. Sem Jesus nós não somos nada. Tem um louvor que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem ama este mundo, no céu não tem morada. Meu querido, minha querida, você menino, menina, moço, moça, galerinha de cowboy, galerinha da Bíblia, galerinha da construção, galerinha do uau, abra o coração para Jesus. Esqueça a religião. Esqueça, para trás de nós a religião. Vamos para Jesus, seguir as pisaduras de Jesus, andar com Jesus, obedecer a palavra do Senhor, permitir o reino de Deus que Jesus veio estabelecer no nosso coração, na nossa família, nos nossos caminhos, para que a nossa vida seja transformada, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se faz novo e o que é velho passa, não tem mais sentido. Portanto, querido, querida, permita Jesus nascer no seu coração de uma forma nova, diferente. Jesus veio para isso, para salvar o pecador, como eu e como você. Vamos abrir o coração para Jesus? Vamos abrir a nossa casa? Vamos celebrar o Natal? Jesus é a única razão do Natal. O resto, como eu tenho dito, e eu não vou deixar de dizer, o resto é comércio, é idolatria, o resto, queridos, é cegueira de entendimento. Tá bom? Portanto, vamos olhar para Jesus, olhar para o alto, para o autor e consumador da fé, aquele que derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Celebrar Jesus. Feliz Natal para você e para a sua família. Eu quero orar com você. Paizinho querido, Deus altíssimo e Deus altaneiro, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é majestoso, o Senhor é o único que é soberano. Não há outro soberano que não seja o Senhor. Não há outro todo-poderoso que não seja o Senhor. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é soberano. Só o Senhor é soberano e todo-poderoso. Nos rendemos diante do Senhor, com alegria no nosso coração. Podemos contemplar a tua glória, o teu poder e declarar, Senhor, neste dia 24, nessa estação linda de Natal, ó Deus Todo-Poderoso, que Jesus possa nascer no coração daquele que não tem uma experiência com o Senhor e renascer naqueles que já têm uma experiência com o Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe agora no coração das pessoas que estão tristes, que estão acamadas, que estão enfermas, que estão isoladas. Senhor, pessoas que hoje elas dizem: o Natal não é mais o mesmo para mim, não é mais o mesmo porque eu não tenho mais meu pai, minha mãe, não tenho mais meu filho, meu neto, minha avó. Senhor, tem compaixão dessas pessoas que têm uma dor, têm uma saudade pelo passamento de um ente querido. Eu oro ao Senhor para que essas pessoas ganhem o entendimento que o Senhor continua sendo o nosso Natal. Independente de qualquer circunstância e situações, o Senhor Jesus Cristo continua sendo o nosso Natal. O Senhor continua conosco, o Senhor continua presente, nascendo todas as manhãs no nosso coração, na nossa vida e na nossa família. Portanto, Jesus abençoa este lar, abençoa esta mente, este coração, esta família, essa pessoa chorosa, essa pessoa feliz. Senhor, alcance todos, eu te peço, que a tua mão poderosa que está estendida para salvar, para abençoar, curar e libertar, seja tocada em nome de Jesus. Que a alegria volte a este coração, que este coração seja inundado de alegria, como o coraçãozinho daquela criança, aquela menininha de 4 anos, que saiu cantando, gritando: Jesus nasceu, Jesus nasceu. Jesus, que o Senhor tenha a oportunidade de ser permitido que nasça no coração de cada um daquele que está ouvindo e vendo esta imagem, esta palavra restauradora, transformadora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Tá bom, querido? Quarta-feira eu volto, é toda quarta-feira, 10 minutinhos de Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você que eu não vou deixar de dizer: eu amo você em Jesus. Olha, como não dizer? Maravilha, Jesus!